Como que é a rotina matinal que eu quero indicar para vocês e que eu faço e que costuma dar muito certo, né? Que eu acho talvez um pouco mais prática, porque você vai adaptar com a sua manhã. O importante aqui, gente, é que você comece a entender que amanhã não é para você pular da cama, vestir uma roupa amarrotada e sair para o trabalho, entendeu? Amanhã é para você curtir você mesmo, tá? Você curtir você mesmo. Então, o que eu acho importante, assim, a primeira coisa na manhã é o banheiro mesmo. Então, lavar o rosto com uma água gelada, um sabonete neutro, né, um sabonete para rosto, fazer ali uma higienização no seu rosto, aquilo ali já vai te dar um despertar. Antes disso, na cama ainda, eu gosto de fazer massagens, né, no meu dedo, nos meus dedos dos pés, sentir o meu corpo, como eu tenho... às vezes, né, eu posso estar com alguma dor, né, de articulações, eu tendo a sentir ali logo de manhã se eu tenho alguma coisa. Graças a Deus, depois que eu cortei o glúten, isso melhorou muito. Então, não tenho tido, mas eu faço meus alongamentos. Depois, eu pulo da cama e aí eu vou fazer meu xixi, eu vou fazer meu cocô, vou escovar meu dente, né? Então aí, nesse processo, já lavei o rosto, já fiz minha higiene facial, já passei meu hidratante facial e já tô pronta. Depois que eu tô pronta do banheiro, vamos supor que eu não tenha feito cocô, né? Porque acontece, assim como acontece com vocês, comigo também. Só que o cocô, gente, a gente tem que fazer na primeira hora da manhã, a gente tem que se esforçar pra isso, tá? E aí eu vou ensinar vocês como fazer. Então é importante escovar os dentes, né? Quem segue ali a linha da Ayurveda pode usar aqueles raspadores de língua. Eu escovo normal mesmo como escova de dente e tá tudo bem. E escova a língua também, isso é importante, porque a gente tira, gente, aquela saburra, né, noturna, aquela produção de detox que a gente fez. Porque ao contrário do que muita gente pensa, tem gente que pensa que a gente dorme e nosso corpo fica ali, né, vai para outro patamar. Não, quando a gente dorme, o nosso corpo trabalha muito, gente. Quando a gente dorme, o nosso corpo trabalha muito. Só que é um trabalho diferente de quando ele tá com comida. É agora que ele tem tempo de fazer a sua autolimpeza. Ele faz a faxina dele à noite. Então, aquelas bactérias ali que estão na nossa boca, vale a pena mesmo a gente retirar antes que a gente ingira outra coisa, tá bom? E aí, eu venho pra... Eu costumo fazer duas coisas assim, meio que em paralelo, que é a questão da água e do contato com a natureza. Então, assim, é muito importante que a gente tenha esse contato com o sol, com a radiação, para que a gente consiga elevar o nosso cortisol de manhã. Então, sabe aquele dia que você acordou meio preguicinha? Se você tiver contato com o sol, eu até tiro o óculos, né? Porque para passar por esse vidro, e aí eu faço contato com o sol. Eu me conecto com ele, com a natureza. Aqui na minha casa eu tenho uma varandinha, então se você tem uma varandinha, se você tem um quintal, se você tem terra na sua casa, faz aterramento, coloca o pezinho na grama, assim, ó, 3, 5 minutinhos. O que eu faço? Eu já passo pela cozinha, já pego o meu litro de água, né, que são 500 ml, e eu vou bebericando essa água. Já escovei meu dente, eu vou bebericando essa água. Antes, quando eu era muito viciada em café, mais do que eu ainda sou, e que eu acordava louca por um café, o que eu costumava fazer, que eu quero ensinar pra vocês, que eu acho que vale muito a pena também. Eu esquentava a água, não é no micro-ondas não, é na chaleira mesmo, tá, gente? Então eu esquentava a água e tomava uma caneca de água morna. Não precisa ferver aquela água não, é só esquentar mesmo, para você poder ir acordando o seu corpo devagar. Você não quer dar susto no seu corpo, você quer acordar ele devagar. Então eu esquentava essa água e ia tomando. E ali eu ficava de 5 a 10 minutos, né? O que eu faço agora com o Igor? Eu já coloco ele para a escola antes, então a parte do banheiro eu faço com ele em casa ainda, tá? Então a parte da higiene e tal eu faço com ele em casa. Quando eu coloco ele para a escola, que aí eu sento um pouquinho na varanda e faço essa segunda parte, que é essa parte da água, né, de beber a água, principalmente se eu não fiz o cocô, aí que eu capricho na quantidade mesmo, porque aí depois é certo, tá, gente? Então beba 1 litro de água, seu corpo limpou a noite toda, você não pode intoxicar ele agora. O café, tem pessoas que são viciadas em café para fazer o cocô, porque ele tem substâncias ali que geram um movimento ali no cólon que libera esse cocô. Mas não é bom, porque esse mesmo café, ele vai machucar o seu intestino se você tomar ele assim de barriga vazia. Então primeiro beba a água para depois você tomar o seu café da manhã.
Outra coisa que eu gosto de esperar são 12 horas do horário que eu comi à noite pro horário que eu vou comer de manhã. Então, o meu jejum mínimo é de 12 horas. E aí, tudo isso que acontece nesse momento de 1 hora e meia de manhã, é o que acaba fazendo com que eu também consiga esperar esse meu jejum mínimo de 12 horas. Tá? Então eu fico ali, sentindo a natureza, eu não consigo tocar na natureza, mas eu tenho um vasinho de planta, então eu coloco a mão nas folhas, na terra, eu olho as árvores, eu olho a nuvem, olho como é que tá, olho como é que o meu corpo tá interagindo, vou bebendo aquela água, vou fazendo esse contato. Fiz o contato, eu já pego meu livro e faço minha leitura. Mas assim, gente, são 2, 3 páginas. Eu não consigo ler muito, porque depois eu tenho paciente, quarta-feira tem live, dia que terça e quinta tem academia. Então, né, a gente faz o que dá, né? A gente faz o que dá. É melhor feito do que perfeito. Então, é o que eu tô falando pra vocês. Comecem a fazer, tá? E aí, eu anoto, eu tenho alguns pensamentos, às vezes que eu quero falar com vocês aqui na live, que eu quero falar com alguma paciente especial, alguma mensagem. Perceberam que eu não peguei o celular até agora, né, gente? Vocês perceberam? Isso aí já passou mais ou menos de 40 minutos a 50 minutos que eu acordei, eu não peguei o celular ainda, né? Então eu anoto com meus post-its, eu anoto nos meus cadernos, que eu tenho um monte, anoto, revejo minhas frases de afirmação, eu vou fazendo tudo isso nesse momento. Feito isso, você pode ter um caderno só para sua rotina matinal, por exemplo. Eu tenho uns 3. Então depende como é que eu tô naquele dia, qual é a minha prioridade. Eu tenho uma live, às vezes eu acabo focando ali, né? Eu tô com alguma paciente em especial, eu acabo focando naquilo ali, né? Ou, enfim, tem dia que eu foco só em mim mesmo. Então depende um pouco, mas de qualquer forma é algo para você, né? Porque você tá fazendo aquela higiene ali mental. E aí, quando eu pego a água, que eu sento, que eu me conecto com a natureza, eu já faço a minha oração. Faço minha novena que eu esteja fazendo ali no dia, ou a minha oração, né? Enfim, aí depois eu passo para essa parte dos cadernos, da leitura, da anotação e tudo mais. Depois vem a parte do exercício físico. Então, o dia que eu tenho academia, eu vou pra academia. O dia que eu não tenho, eu faço meus alongamentos na varanda. Eu não tenho muita animação, tipo, de pular corda. É uma coisa legal, acho que vale a pena você tentar. Às vezes você, quem sabe eu ainda chegue lá, né? Então, pula uma corda ou faz um polichinelo, alguma coisa rápida, gente, de 1, 2 minutinhos. Só pro seu corpo acordar. Por mais que você faça academia à noite, é importante que você faça de manhã também, tá bom? Então eu costumo fazer alongamento, algumas posições ali de alongamento, coisa de 5 a 10 minutinhos, tá bom? Depois, gente, quem é de banho vai tomar banho, né? Então você já suou, o ideal mesmo é que você tome banho, né? Então você já suou, às vezes tem dias que tá muito frio, né? Enfim, isso aí vai depender um pouco, bem pessoal, assim, mas o ideal é que você se lave ali para tirar, né, essas toxinas. E aí você pode tomar o seu café da manhã, entendeu? E aí você vai tomar o seu café da manhã. Então quer dizer, você acabou passando 1 hora e aí, Mala, mas não tenho tempo, eu acordo na hora que eu vou trabalhar. Bom, você entra no trabalho que horas? 9 horas? Você acorda que horas? 8h20? Atrasada? Começa a acordar às 7h20, você vai ver que você vai ter um tempo para você. Gente, isso não sou eu, uma aluna, que tô falando. Eu aprendi, coloquei na minha rotina e é algo que eu tô trazendo para que vocês coloquem na rotina de vocês, tá?